Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana nós vamos falar sobre as frações equivalentes e também sobre simplificação de frações. Frações equivalentes. Frações que representam a mesma parte em relação ao todo são chamadas de frações equivalentes. Por exemplo, aqui na nossa imagem colorida de azul, nós temos o quê? Que 1/2 ele é igual a 3/6, que é igual a 5/10, que é igual a 9/18. Como a gente pode ver, todos eles representam a metade da figura. Por isso, elas são equivalentes, ou seja, se a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à inicial. Por exemplo, 1/2. E 3/6. 3/6 eu posso dividir o numerador e o denominador por 3, não posso? Se eu dividir o numerador por 3, 3 dividido por 3, eu vou ter 1. E 6 dividido por 3, 2, que vai ficar igual a 1/2. Vamos ao exemplo A. No exemplo A, eu tenho 1/5 e 2/10. E já observando que se eu multiplicar 1/5 por 2, o numerador e o denominador, lembrando que tudo aquilo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. E o denominador é o de baixo e o numerador o de cima. Então, se eu multiplicar ambos por 2, eu vou ter 2/10, que ficam duas frações iguais, ou seja, elas são equivalentes. Lá no meu exemplo B, 4/12, 2/6 e 1/3. Vamos pensar. Quando a gente dividir por 4 o numerador e o denominador da fração 4/12, obtemos a fração 1/3. E ao multiplicarmos o numerador e o denominador da fração 1/3 por 2, obtemos 2/6. Então, 4/12, se eu dividir tudo por 4, eu tenho 1/3. Que é igual a 1/3, que também é igual a 2/6. Por quê? Tanto eu posso dividir o 2/6 por 2, o numerador e o denominador, como eu posso multiplicar 1/3 também por 2. Então, as frações 4/12, 1/3 e 2/6 são equivalentes. Lá na simplificação de frações. A simplificação de frações ela é utilizada muitas vezes para fazermos operações mais complexos, como a soma, a subtração, que veremos logo a seguinte. Mas o que é a simplificação de frações? É dividir as frações, sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número, de forma que elas vão ficando menores, até a fração irredutível, quando não é mais possível dividir os dois pelo mesmo número. Por exemplo, os 60 e os 150 eu posso dividir os dois por 5. Eu obtive 12/30. Dividindo ainda por 3, 4/10. Dividindo ainda por 2, 2/5. Só que 2 e 5 eu não posso dividir pelo mesmo número. Assim, a fração irredutível de 60 a 150 é 2/5. Lembrando sempre que quando eu dividir o numerador, eu vou dividir o denominador, certinho? Agora, lá nas páginas 183, 184 e 186, vocês vão copiar e responder as atividades 52, 57, 58, 62 e 66, certinho?